Fala matemática, tudo bom? Trouxe para vocês agora questões que envolvem operações com raízes. Vamos fazer alguns exercícios para a gente ver então toda essa teoria. Isso aí foi uma dúvida de uma aluna do canal que passou os exercícios e a gente vai tentar explicar aqui o passo a passo. Vamos lá? Então, pessoal, antes da gente começar a resolver e operar todos esses exemplos que a gente colocou aqui, vamos fazer o seguinte antes, vamos lembrar o conceito, né? Quando eu tenho uma raiz A, né, de índice C, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever a raiz A, C, vamos fazer assim que fica mais fácil. Vamos botar aqui um Bzinho, fazer maior para vocês entenderem, fica bem didático, ó. Vou pegar aqui uma raiz, tá? Essa raiz está elevada, é uma raiz, tem um elemento A, esse elemento A está elevado a um elemento B, e o índice da raiz é C. Pronto. Então, o que vai acontecer? Eu posso tirar, escrever essa raiz dessa forma assim, ó. A, o B continua com A, e eu falo para os meus alunos o seguinte, ó. Quem está no buraco está por baixo. Então, aqui, ó. O C está no buraquinho aqui, ó, na cava da raiz. Então, quem está no buraco está por baixo. Aí aqui C, ó, veria aqui o C, tá bom? Vamos fazer um exemplo com número. Por exemplo, se eu tiver aqui no caso, se eu tiver aqui um exemplo de uma raiz, ó, 2, 3, isso é uma raiz quinta, tá? Eu posso escrever assim, ó, 2, 3 dividido por 5. Então, essa aí é a primeira teoria que a gente tem, a base, né, de operação com raízes, né, de representação. Mas a gente pode também ter duas operações envolvendo raízes, tá? A primeira operação é a multiplicação. Então, se eu tenho aqui, ó, A, B, C, vou fazer como a gente fez antes, né? A, B, C, multiplicado pela raiz D, E, e aqui também C, tá bom? DEC, DEC. Nesse caso aqui, eu posso tirar da raiz como eu tirei, só que eu não tenho como operar porque as bases não são iguais. Todavia, se eu tiver as bases iguais, por exemplo, ó, C, A, B, vezes a raiz, aqui é, vamos botar um E aqui, E, A, e aqui um Fzinho. Eu posso, então, escrever da seguinte forma, A, B sobre C vezes AF dividido por E. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó. A base é igual, eu repito a base e somo os expoentes. Então, vai ser B, C vezes A, F, E. Eu posso fazer essa soma porque as bases são iguais. Isso vem lá da exponenciação, né? Quando você tem um A elevado a B vezes um A elevado a C, é a mesma coisa que A, B mais C, tá certo? Então, eu vou aplicar a mesma regrinha aqui, ó. Em vez de botar esse A aqui, o que eu faço? Eu venho, ó, eu boto o sinalzinho de mais e faço essa soma, tá certo? Então, isso aí é mais uma revisão. Outra coisa que eu posso fazer com radical, quando eu tenho um radical, né? Se eu tiver lá, ó, raiz de A vezes raiz de B, eu posso escrever isso aqui assim, ó, raiz de A vezes B, tá certo? Por quê? Porque eles têm, né, é o mesmo radical, ó, é o mesmo radical. Então, se eu tirasse da raiz, seria A 1 meio vezes B elevado a 1 meio. Como é a mesma raiz, eu posso pegar e escrever de uma forma só, A vezes B, direto, tá bom, pessoal? A divisão eu também posso fazer assim, ó, se eu tenho um A dividido por raiz de B, eu só escrevo assim, ó, A dividido por B. Eu boto a raiz, ó, dentro aqui, ó. Esse elemento é o mesmo radical. Então, eu posso colocar todo mundo dentro da raiz. Bem, pessoal, agora que a gente já viu
todos esses exemplos aqui, vamos começar a fazer essa primeira operação. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso escrever isso aqui, ó, 1024 dividido por 16, né? Por quê? Deixa eu até voltar aqui, ó, que você tem 1024, você na verdade tem isso aqui, ó, 1024 dividido por raiz de 16. Então, eu posso escrever isso aqui tudo dentro de uma raiz só. 1024 dividido por raiz de 16. Aí você tem duas opções, né? A primeira opção é você pegar e fazer essa divisão aí, ó. 1024 dividido por 16. Nessa primeira opção, então, como eu falei, você vai pegar esse 1024 e vai dividir por 16. Vou fazer essa divisão aqui, ó. 16. Por 10 não dá, vai por... aí tem que ser 102. Vamos fazer 6. 6 vezes 6, 36. 1, 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 96. Fazendo as continhas aqui, pega um emprestado. 12 menos 6 vai dar 6. Pediu um emprestado aqui, ficou 9, né? Deu 0 aqui. 64. Aí eu boto 4 aqui, ó. Então vai dar 64. Que o resto é 0. Então eu posso escrever essa raiz aqui agora como raiz de 64. E como que eu acho agora a raiz de 64? A raiz de 64 é 8 vezes 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma. 64 é igual a raiz de 8 ao quadrado. E eu consigo tirar da raiz da 8, tá certo? Tércio, eu não sei, eu esqueço essas coisas. Como que eu faço para achar o 64? Você pode fatorar, ó. Você bota uma barrinha aqui e aí tu começa. 2 vai dar 32. 2 vai dar 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2 dá 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi, ó, 64 dividido por 2, a metade de 64, 32. 32 por 2, 16. Essa aqui, a operação, é a fatoração. Aí você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Então, você tem 2 à sexta, tá certo? 2 à sexta, se eu colocar dentro da raiz isso, vamos colocar dentro da raiz, ó. Então, a raiz de 64 é igual a raiz de 2 à sexta. A gente aprendeu a tirar da raiz, não aprendeu? Aprendemos. Como que a gente faz? A gente repete todo mundo e quem está no buraco vai por baixo. Esse índice que não tem ninguém aqui é 2. Então, isso aqui vai ficar como? 2, 6 dividido por 2, 3. Então, dá 3. E 2 elevado ao cubo é 2. Deixa eu até botar aqui para baixo. 2 elevado ao cubo, então. Vou pegar um pouquinho para cá para dar para todo mundo ver. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Né? E isso aqui, ó, é igual a 8. Igual a gente tinha achado nesse primeiro caso. Esse aí eu considero esse daqui, ó, o jeito mais simples. O outro modo seria você fatorar em cima, depois fatorar embaixo, tirar da raiz, né? E chegar lá ao resultado. Mas esse aqui também dá certo. Vamos ver o próximo aqui, ó. O próximo, eu tenho 1024, né? Então, eu posso escrever assim, ó. Raiz quinta de 1024 dividido por raiz quinta de 32. Então, vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Vai ficar todo mundo dentro de uma raiz só. Raiz quinta de 1024 dividido por 32. Se eu fizer essa operação, já até coloquei aqui para adiantar, pessoal, ó, 1024 dividido por 32 vai dar 32, né? Então, esse resultado aqui é igual a raiz quinta de 32.
Raiz quinta de 32, eu sei que é 2 a quinta, aqui é a quinta. Então, como o índice aqui é igual ao índice da raiz, basta a gente tirar da raiz, vai estar 2. Tércio, como que você sabe que 32 é 2 a quinta? Aí você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai aqui, ó, você vai fatorar. Aí vai lá, ó, por 2, né? Começa por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Aí a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é 2 a quinta, tá bom? O próximo que a gente tem é o 441 dividido por 21. Então, aqui eu já coloquei, ó, é a mesma coisa que eu pegar esse e dividir por esse, colocar todo mundo dentro da raiz, aí eu vou dividir. 441 dividido por 21 vai dar 21. Então, esse resultado aqui, ó, é igual a raiz de 21. E 21 dá para a gente tirar da raiz? Não dá, porque você tem uma raiz quadrada. Vamos ver aqui, ó, 2. 21. Por 2 não dá, então por 3 dá. 7 vezes 3, 21. Por 7 dá 1. Então, ó, 3 e 7 são números primos e eu não consigo tirar aqui da raiz, tá bom, pessoal? O próximo que a gente tem é 750 raiz cúbica dividido por raiz cúbica de 6. Esse, então, a gente vai fazer assim. Já adiantei, coloquei aqui, ó, já armei, né? Já coloquei raiz cúbica de 750 dividido por raiz cúbica de 6, dá esse resultado aqui, ou seja, todo mundo dentro da mesma raiz. Fiz a divisão aqui, ó, 1 vezes 6, 6, sobra 1, baixo 5, 15, 2 vezes 6, 12, sobra 3, abaixei o 0, dá 5, 125. Então, isso aqui, então, é igual a raiz cúbica de 125. E raiz cúbica de 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo, que é igual a 5. Novamente, se você está com dúvida, você pega lá o 125, fatora por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Isso aqui agora é 5, a mesma coisa que 5 ao cubo. A próxima operação que a gente tem agora é multiplicação. Então, a gente vai multiplicar cada um desses termos. Vamos começar pela letra A. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar aqui a propriedade distributiva. Esse raiz de 3 vai multiplicar por cada um dos elementos lá. O mesmo vai acontecer com 2 raiz de 2, para cada um deles, tá bom? Então, vamos lá fazer esse primeiro. Então, como eu falei, eu vou pegar aqui, ó, esse raiz de 3, vou multiplicar por raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Depois, eu vou pegar esse mesmo raiz de 3, tá? E vou agora multiplicar por quem? Por esse outro termo aqui. Então, vai ficar mais raiz de 3, que multiplica menos 5 raiz de 2. Eu coloquei entre parênteses aqui, ó, porque eu tenho um sinal de menos, tá certo? E esse menos com esse mais vai dar menos no final. Agora eu vou para o próximo termo. O próximo termo vai ser esse aqui, ó, 2 raiz de 2, eu vou multiplicar pelo raiz de 3. Então, vai ficar mais 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. E o mesmo procedimento eu vou fazer com o outro lá, ó. Vai ficar mais 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Agora, vamos terminar aqui as operações. Quando eu tenho dois radicais iguais, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3, tá? Aí, aqui, como eu falei para você, vai dar menos 5 raiz de 3 vezes raiz de 2. Mais 2. Eu vou só mudar a posição, tá, pessoal? Raiz de 3 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, só para vocês verem aqui. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2. E aqui eu tenho mais com menos, vai dar menos. Então, 2 vezes 5, menos 10. E como raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar o quê? 2. Quando eu multiplico uma raiz quadrada pela mesma outra, a gente pode cortar aqui o sinal da raiz, fica só um número. Então, aqui eu vou ter 3 menos, vou fazer essa operação, ó, 5 raiz de 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 3 raiz de 2. Vai dar menos 3 raiz de 3 vezes raiz de 2.
menos 2 vezes 5 é 10, não é isso? Que aqui, ó, eu já tinha um 2 vezes 5, deu menos 10. Tirou da raiz 10, então vai dar menos 20. Menos 20. Vou fazer essa operação aqui, ó. Menos 20 mais 3, menos 17. Menos 17, menos 3. E vou juntar essas duas raízes aqui, ó, que eu posso escrever assim, vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Isso é igual a menos 17 menos 3 raiz de 6. Tá certo? Então, a gente para por aqui, não dá mais para fazer nada. A próxima operação, veja que aqui eu tenho uma subtração, mas antes eu vou fazer a multiplicação aplicando a mesma propriedade. Então, vai dar menos 3 vezes, vamos botar dentro de parênteses aqui, 2 vezes 5, mais 2 raiz de 7, menos 5 raiz de 7, menos raiz de 7 vezes raiz de 7. Então, vai dar 3 menos 2 vezes 5, 10, menos essa aqui, ó, menos 5 mais 2 vai dar menos 3 raiz de 7, menos 7 aqui. Então, vai ficar 3 menos 10 menos 7, vai dar quanto? Vai dar menos 3. Menos 3, perdão, 3, né? Vai dar mais 3 aqui, ó, mais 3. Menos 3 raiz de 7. Agora eu vou tirar do parênteses, aí vai ficar 3 menos 3, porque muda o sinal, menos com menos mais, 3 raiz de 7. Aí isso aqui, ó, vai ser 0, o resultado é 3 raiz de 7. Essa aqui eu vou aplicar a distributiva novamente, aí vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 54, menos raiz de 3 vezes raiz de 6. Aqui nesse 54, você pode fazer assim, ó, fatorar 54 por 2 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 9, vai dar 3, perdão, e por 3 vai dar 1, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao cubo. E o 6, você pode pensar que é o quê? 2, né? 3, 3 vai dar 1. Então, é 2 vezes 3. Por que eu fiz isso? Que vai ficar assim, ó. Raiz de 3 que multiplica raiz de 3 ao quadrado vezes 2. Menos raiz de 3 que multiplica raiz de 3 vezes 2. Agora eu vou juntar as raízes, aí vai ficar raiz de 3 vezes 3 ao quadrado vezes 2, menos raiz de 3 vezes 3 vezes 2. Eu joguei esse número para dentro da raiz, que eu posso fazer isso, tá certo, pessoal? Posso fazer isso aí. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter 3 ao cubo, né? Acho que nem precisa, vou deixar 3 vezes 2 aqui. Aqui é 3 ao cubo, ó. Aqui, ó, calma aí. Aqui, pessoal, ó, é 3 ao cubo. Que eu tô pegando daqui, ó. É 3 ao cubo. Eu botei 3 ao quadrado, desculpa. 3 ao cubo, 3 ao cubo. Tá certo? Então, esse 3 ao cubo com esse 3 vai dar 3 à quarta potência. Vezes 2. Menos, e aqui vai dar 3 ao quadrado vezes 2. Então, aqui vai dar 3 ao quadrado, eu tiro, vezes raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Isso aqui vai dar 9 raiz de 2, menos 3 raiz de 2. 9 menos 3 vai dar 6 raiz de 2. Pronto, fizemos essa aí, tá certo? Essa aqui eu vou operar da seguinte forma. Eu vou abrir aqui, ó, vou fazer 25, né? Vou fazer assim, calma aí. 50, eu tenho que raiz de 50 mais raiz de 25. Então, pessoal, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. 25 é 5 vezes 5, eu posso tirar da raiz, né? Raiz de 25 é 5, eu tirei da raiz os dois aqui. Bem, agora,
o que acontece? Eu posso escrever isso aqui de duas formas ou fazer direto. Vamos fazer direto, mas lembrando aqui os produtos notáveis. Quando você tem um a mais b ao quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vamos fazer isso. Olhando para essa expressão aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, vai ficar 5 raiz de 2 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é 5 raiz de 2, vezes 5. Vezes 5, mais o quadrado do segundo. Tá lá. Então, isso aqui vai dar 25 vezes 2, mais 2, né? 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50, mais 50 raiz de 2, mais 25, né? Então, aqui eu posso fazer essa multiplicação, vai dar 50 mais 50 raiz de 2, mais 25, isso é igual a 75, mais 50 raiz de 2. A mesma ideia que eu fiz com esse aqui, eu vou fazer com esse agora. Então, já coloquei ali, pessoal, eu vou fazer o mesmo passo a passo. Vai ser o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai dar 4 vezes 7, mais, vamos fazer essa conta aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12, que multiplica a raiz de 7 vezes 5, raiz de 35, mais 9 vezes 5. 4 vezes 7, 28, mais 12 raiz de 35, eu não posso mexer, mais 9 vezes 5, 45. Fazendo a conta aqui, ó, 5 mais 8 são 13, vai 1, né? Fica 3, vai 1. 4 e 1, 5, com 2, 7. Então, vai dar 73 mais 12 raiz de 35. Aqui, só para a gente fechar, o que eu fiz nessa operação aqui, né, pessoal? Quando eu tenho 1A vezes 1B elevado a 1C, isso é a mesma coisa que eu escrever A elevado a C vezes B elevado a C. Então, quando eu tinha aqui, nesse caso, 2 raiz de 7 elevado, no nosso caso aqui ao quadrado, ficaria 2 ao quadrado vezes raiz de 7 ao quadrado. Aí, ó, 2 ao quadrado é 4. E raiz de 7 ao quadrado é raiz de... é 7, perdão. Dá 7. E 4 vezes 7 é 28. Foi isso que a gente fez ali, tá, gente? Bem, pessoal, essa aí foi a nossa dica de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar os nossos vídeos e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Tchau, galera!